Salve, salve, torcedor alviverde, seja muito bem-vindo ao canal. A gente vem trazendo aí um corte com muita informação do nosso Verdão. Primeiro, o jogo aberto, falando muito ainda sobre essa vitória. Na sequência, a gente traz aí o F360, que fala ainda um pouco, sim, sobre o jogo, sobre a grande vitória de virada do Palmeiras. E sim, o Vinícius Nicoletti chega com a ótima notícia sobre, sim, a contratação do Carlos Miguel. Tá fechado com o Verdão, vai ser anunciado ainda essa semana. Então, Danilo Lavieri também confirmando essa informação. Então, tanto o Nicoletti quanto o Danilo Lavieri confirmando a informação sobre o Carlos Miguel fechado com o Verdão. E para fechar o vídeo, fechando o vídeo, a gente traz aí uma análise do Felipe Melo sobre essa contratação do Carlos Miguel para a sequência do nosso Verdão. Então tem muita informação. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho e deixe o seu like. Bora tocar esse vídeo, rapaziada. O Palmeiras precisava vencer o Ceará, até para dar uma resposta imediata pro seu torcedor. Não foi um jogo fácil, saiu perdendo, mas virou 2-1. Algumas polêmicas, reclamações. Impedimento, né? Impedimento, não teve impedimento. Impedimento. Não vai falar de impedimento? Agora é, né? Arrebentaram o Corinthians vovô. não é, né? Arrebentaram o vovô. Agora é. Vamos ver então, 2-1 o Palmeiras venceu o Ceará pra deixar o torcedor um pouquinho mais alegre. Na madrugada, bombas e rojões no centro de treinamento do clube. Não sabemos se foram torcedores, se foram rivais, mas acho que é uma falta de respeito. Antes do jogo, vaias da organizada rebatidas pelos demais torcedores. E público pequeno para os padrões, 27.400 torcedores. Não entendo, se calhar vocês podem ajudar o porquê que outros clubes também foram eliminados e por clubes de segunda liga e não teve estas repercussões, talvez vocês me possam ajudar. Inspiração? Não. O único chute no gol no primeiro tempo foi esse de Lucas Evangelista com 5 minutos de partida. O Ceará tomou susto quando Richardson levou o cartão amarelo por essa falta em Facundo Torres. E 1 minuto depois, acertou Lucas Evangelista, mas o juiz aliviou, mesmo com bronca dos palmeirenses que queriam um vermelho para ele. Outro susto, Bruno Ferreira quase dá um presente de Dia dos Pais no cruzamento de Facundo depois do escanteio. A primeira chegada do Ceará foi boa, de Mugni para Galeano, mas ele estava impedido e isso foi tudo. Segundo tempo, quando a fase é pesada, olha o chute que Lourenço acertou depois de receber de Galeano. 1-0 Ceará. Lindo! E o segundo quase sai em seguida. Contra-ataque, Galeano para o Pedro Raul, o Everton defendeu. Depois do escanteio, olha outra vez o Ceará, com Pedro Raul cabeceando por cima. O mais lúcido do Palmeiras, Vitor Roque, jogada individual para fora. Aí vem o lance para dar uma animada no lado verde. Flaco Lopes na área, o domínio e o pênalti de William Machado. Toque de mão na bola, marcou o juiz, com o auxílio do VAR. É aquele tipo de lance que tem árbitro que marca, tem árbitro que não marca, às vezes o VAR chama, às vezes não. Flaco Lopes, que tinha entrado no segundo tempo, bateu sem chance, 1-1. Me senti confiante, quis bater. E é isso. Com pressa veio a virada, 2 minutos depois. Flaco Lopes achou Maurício na ponta, que cruzou para Vitor Roque fazer. O Palmeiras vira, Vitor Roque, o Tigrinho. Outro pênalti para o Palmeiras, foi marcado impedimento nesse lance. Sem emoção, nada. Ailon, que tinha acabado de entrar, fez o segundo gol do Ceará, com 5 minutos em campo. Mas o VAR entrou em ação e o gol foi anulado. São dois lados. O Palmeiras estava sem vencer há 3 jogos na temporada. 2 derrotas para o Corinthians com eliminação na Copa do Brasil e um empate contra o Vitória no Campeonato Brasileiro. Por outro lado, no Brasileirão, são 6 partidas de invencibilidade. E agora tem a Libertadores. Quinta-feira, fora de casa, contra o Universitário em Lima, no Peru. Será que essa sequência positiva na Série A vai trazer um pouco de paz? Porque é difícil não afetar o lado psicológico do time, o que andou acontecendo nos últimos dias. Agora é esquecer o que passou, ou tentar esquecer. Bom, o resultado super importante, Palmeiras na briga total pelo título brasileiro, 2 jogos a menos ainda para realizar.
Edu, a gente viu um jogo que não foi simples. O Ceará muito bem postado, muito corajoso em pleno Allianz Parque, sabendo que o Palmeiras vinha de uma eliminação. Tem lances polêmicos, a gente vai falar daqui a pouquinho, mas o resultado excelente, ainda mais com o gol do Vitor Roque. O gol do Vitor Roque estava precisando e o que ele, na minha opinião, foi o melhor jogo dele e foi o melhor em campo também. Pela dedicação, pelo empenho, pela entrega também que ele teve, né? Não tem bola perdida e tudo, mas Renata, realmente não empolgou o Palmeiras. O resultado foi fundamental, porque, como eu falei, vem de uma eliminação, dedicado para o seu maior rival, para o Corinthians. Né? O próximo jogo era muito importante como foi, e vencer foi para dar uma tranquilidade até mesmo para Libertadores. Agora, muitos jogadores abaixo do esperado, rendendo muito pouco. A gente entende que, de repente, falta de confiança, é um momento também, mas eu vejo assim, a questão até mesmo postura dentro de campo, na questão da marcação, sabe? Faltando um pouquinho aquele algo a mais que de repente fez a diferença em alguns jogos, em alguns títulos que o Palmeiras ganhou, está fazendo agora diferença negativamente. Então, acho que foi um sinal de alerta, foi fundamental sim, né? E como a gente falou, de repente, quem sabe o Abel colocando o Flaco Lopes, Vitor Roque junto, né? Dando a oportunidade para outros jogadores, né? Nesse momento que o Palmeiras está vivendo, pode ser que ele encontre um time, porque até então a gente não vê um time que ainda empolgou e está empolgando. Tomara que daqui para frente a gente consiga ver isso aí no Palmeiras. Vamos falar da Série A do Campeonato Brasileiro. Agora, com a virada do Palmeiras para cima do Ceará, vamos ouvir Abel Ferreira. Vamos lá. Estou aqui para ser solução. Fico muito contente por sentir que a nossa Presidente, o nosso diretor e a nossa torcida confia no treinador e no seu trabalho. Portanto, o meu foco única e exclusivamente agora não é pensar no Abel, é pensar naquilo que é melhor para o Palmeiras. Quando chegar a casa hoje vou perguntar, as minhas filhas vão me perguntar o que é que se passou. Hoje correu tudo bem, mas é difícil justificar às minhas filhas o que se passou há 3 ou 4 dias atrás. Elas estão aqui comigo já há muito tempo e não entenderam. É difícil explicar para elas porque é que o pai foi xingado, a torcida. Mas como hoje é dia dos pais, elas seguramente que me vão presentear e abraçar como sempre fazem. E é verdade, no final, se no jogo contra o Corinthians eu reclamei que o VAR é arcaico, hoje se calhar o nosso adversário pode falar do mesmo. Há muita coisa que temos que melhorar. Essa eu concordei com o professor. O Ceará pode reclamar também da mesma forma que o Palmeiras reclamou. É o que eu falei aqui, repito, já falei várias vezes. Os times vão ser beneficiados, vão ser prejudicados, vão reclamar, vão comemorar. Ontem o Palmeiras comemorou pelo gol anulado ali por milímetros do Ceará. Já falei várias vezes que eu não gosto. É um trabalho contra o futebol, contra a essência do jogo, contra o momento mais importante que é o gol. Mas, se essa é a regra do momento, né, anular por milímetros, por fio de cabelo, tá aí, o Ceará sofreu ontem com isso e o Palmeiras comemorou a virada com o gol do Tigrinho, professor Celso. Tava da hora, né, do Tigrinho ser fundamental. Sobre essa questão das linhas, o que pega é que existe um antídoto para isso, né? Já existe um impedimento automático e a CBF até falou que esse brasileiro teria, depois não falou mais nada. Eu acho que é um negócio que movimenta milhões demais para a gente ficar fazendo essa economia porca. Se tivesse um impedimento automático, acabava toda essa história. Olha, é o semi, né, que eles chamam, não é semi-automático? É semi-automático. A olho nu, eu até acho que estava impedido mesmo. Como acho que no caso lá do primeiro jogo entre Corinthians e Palmeiras também estaria. Mas a gente tem condições de estabelecer isso, né? E aí, o pênalti também há uma certa discussão a respeito do fato do jogador estar caindo, né? Claro que ele aumenta ali o espaço, aquela mão impede que a bola passe. Critério, professor, esse é o problema. Esse tipo de pênalti eles dão quando querem. Ontem eu estava assistindo de manhã ao Crystal Palace contra o Liverpool. Teve um lance muito semelhante, que a bola bate na mão do McAllister. E o jogo é paralisado para análise, mas o VAR nem chama. A gente tem o lance aí? A gente vai colocar aí, até para a gente comparar como é diferente, né, o tipo de arbitragem no futebol europeu. Pelo menos eu percebo isso, não sei se vocês concordam. Por exemplo, lá
Nem foi chamado o árbitro. Pesos e medidas diferentes. Porque eles não dão esse tipo de pênalti. Aqui, tudo bem, se aqui é diferente, mas aqui é diferente quando querem. Aí é diferente. Ontem o Palmeiras comemorou porque o árbitro deu pênalti e tal. O Palmeiras amanhã vai ficar bravo porque vão dar um pênalti desse contra o Palmeiras ou vão deixar de dar a favor, porque não há critério. Isso que mais me incomoda e me irrita, não há critério. É diferente dentro da diferença, né? Agora, critérios à parte... Desculpa, professor, vai colocar aí você fala. Vai colocar o do McAllister, que seria um pênalti a favor do Crystal Palace. E aí a gente já vê na sequência também esse marcado a favor do Palmeiras. Pode rodar aí, olha o técnico Léo Condé tá bravo. Ali o professor Abel Ferreira falou. É o Breler que tá chamando lá. É o Breler. Olha aí, professor, para você. No replay vai dar para ver direitinho. O técnico já está reclamando. Aí, não é mal? Aqui no Brasil dariam ou não? Seria marcado. Ainda mais do jeito que ele pulou com a mão assim. Fatalmente seria marcado. Movimento antinatural, diriam. Sim. Agora, o que é um movimento natural? É o cara saltar aí com o braço esticado? Olha, o do McAllister para mim é mais pênalti. Sim. Não é? Ele pula com o braço estendido. Sim. O William Machado tem ainda a desculpa de que ele tá no... Esse aí tá no movimento mais natural, o braço para baixo. Concorda ou eu tô falando bobagem? Não. A bola quica no chão antes, olha aí. Eu não daria pênalti nesse lance. Então. E no lá do Liverpool e Crystal Palace, do McAllister? Então, se for por essa lógica do movimento antinatural, quem pula com o braço esticado, de certa forma, corre esse risco. Mas ainda assim, ter um critério ultra rigoroso para marcar a penalidade dessa. Um lance que acontece, o jogador vai subir, precisa dos braços para se equilibrar. O VAR poderia ter chamado aí o árbitro para analisar o lance, nem chamou. O árbitro viu no campo, estava ali, ele é uma autoridade, segue o jogo, é interpretativo. É uma pena isso. Não é diferente? Eu não estou falando só do jogo. Eu não estou falando só do Palmeiras e Ceará, eu estou dizendo assim, em geral... No Brasil, há muito mais intervenção nesse tipo de lance. O VAR é muito intervencionista no Brasil, mas eu acho que foi pênalti. Pelos critérios que existem hoje, ele interrompe a trajetória da bola. A grande diferença é a consequência do lance. No lance da Inglaterra, embora a bola tenha batido na mão do McAllister, ela se oferece para o Sarr, né? Para o Sarr finalizar. Ele meio que ajeita a bola para o atacante. Aqui no lance do Palmeiras com o Ceará, a bola, o braço está aberto e ele intercepta a bola. Ele bloqueia, ele aumenta. Mas não foi desse jeito que você falou, não. Ele não faz assim, não. Ele está assim, a bola bate no chão e bate nele. Ele não faz esse movimento. Ele está vindo, ele bate na bola, ele intercepta a bola. Se é intencional ou não, impossível a gente dizer. Impossível. Se ele queria ou se ele não queria. Mas a intenção... Ele estava desequilibrado e tal. Só que a intenção nem sempre é definitiva. O fato é que ele toca com a mão na bola, a mão não está grudada no corpo e ele faz o bloqueio da jogada. Então, mas a bola para ali. O da Inglaterra também é muito. Não é, Abel. Porque como não é? Estou falando aqui, você não está entendendo o que eu estou dizendo. Eu acabei de falar. A bola bate na mão do McAllister e cai na frente do Ismail Assar para fazer a finalização. Tem nada a ver isso. Claro que não, claro que tem. Nada a ver daí que cai. Qual é o efeito? Pênalti do mesmo jogo, do jeito. Qual é o efeito do toque de mão na jogada? Um intercepta a bola, o outro permite ao adversário fazer o gol. Agora, eu acho que a própria regra, no afã de especificar demais, ela acaba especificando de menos. Por exemplo, pela regra, se bate em alguma outra parte do corpo e no braço, o cara está isento do pênalti, certo? Sim. E por que isso não vale também para o kick no gramado, como foi nesse caso? Qual é a diferença de quicar no gramado ou quicar no cara? A surpresa não seria a mesma? Então aí você começa... Cara, né? Distância curta. Mas o gramado é o gramado, gente. Detalhe. Mas o gramado, o corpo do cara... O corpo do cara, quando ele tenta chutar a bola, erra. Não, nem sempre. Nem sempre. Quando ele tenta chutar a bola, erra e bate na mão dele, não. Se bate em qualquer parte do corpo
involuntariamente, também é considerado um acidente. Mas então, é um acidente. Eu tenho saudade da bola na mão e da mão na bola, se o cara quis ou não. Era tão simples. Também tenho. Isso era a coisa mais simples. É muito mais fácil. Isso ocupava 2 linhas. Tinha esse monte de coisa. 2 linhas na regra. Espaço corporal, Aí braço pra começava. lá, braço estendido, bateu aqui, bateu lá, só complica. Esse é um problema da sociedade. Da sociedade? Porque Sociedade futebolística. Esportiva Palmeiras, no caso. Da sociedade geral. Em geral. Como assim? Porque isso dá ao árbitro de campo a capacidade de interpretar, ou seja, de arbitrar. Ele vai dizer, olha, percebi uma intenção ou foi uma coisa que ele não queria, a bola bateu na mão dele. E segue o jogo. Ele interpreta, ele arbitra. E hoje, cada vez mais, você quer impedir que as pessoas que estão lá para fazer isso façam, executem. Então, você cria uma série de regras. Isso acontece no carnaval, acontece na política, acontece em um monte de lugares. Botar na caixinha. Então, o cara chega no carnaval, tem uma coisa absurda que acontece no carnaval de São Paulo, por exemplo, só para tentar dar um paralelo, que é o seguinte, você abriu um buraco na escola. Aí, eles definem o seguinte, ao lado da pista tem umas grades assim, né, que separam a pista do público. Aí o cara tem que contar, se passou de 10 grades, não é possível. O cara tira ponto. Mentira que tem isso. Aí o cara fica, tem até uma imagem esse ano, do cara contando 1, 2, 3, 4... Ele não está entendendo, assim, o mais importante é saber se aquele espaço prejudicou o foi andamento. Um espaço que realmente foi sentido, foi percebido pelo público como algo ruim. Às vezes passa um pouquinho, mas está ali na empolgação, o cara está dançando. Não... 10, e até o jurado, eu acho que era uma jurada, lamenta, vou ter que tirar a ponta, estava tão bonito e tal, mas eu contei aqui. E o futebol é a mesma coisa. Olha, eu não queria dar pênalti, mas a regra diz, porque se ele abrir o braço aqui, se bater no seu... Então se criou uma série de regras, de determinações aos árbitros para tirar deles o arbítrio, que é a capacidade dele, árbitro, interpretar o lance. Porque... sempre, quanto mais você deixar para a interpretação do árbitro, mais dúvidas você levanta sobre o interesse dele em beneficiar A, B ou C. É o que acontece no futebol. Você quer cada vez mais objetificar a regra para tirar do peso da subjetividade do árbitro. O Palmeiras jogou porque bola. Você não confia no árbitro. Aí cria um monstrinho, um Frankenstein. Tá jogando bola o Palmeiras? Não. Diga, Breler. Definitivamente não. Mas nesse jogo, compreensível, porque o Palmeiras vem de uma eliminação pesada para um grande rival da Copa do Brasil, sofre um atentado, a gente precisa pontuar dessa maneira, o CT do Palmeiras foi vandalizado na noite anterior do jogo, isso claramente impacta, né, a cabeça dos jogadores, de comissão técnica, o ambiente se torna muito mais tenso, então há um conflito aberto e declarado entre a diretoria do Palmeiras e a principal organizada. Isso daí respinga no campo, respinga nas cobranças, respinga na atmosfera do estádio. Então isso daí também é algo que o Abel e os jogadores precisam lidar. Então esse jogo tinha um contexto muito explosivo que o Palmeiras deixou evidente no primeiro tempo que foi impactado. O Palmeiras finalizou 3 vezes só, uma só no gol. Então foi uma produtividade muito baixa, um time numa rotação ruim. O Ceará, que vem de bons jogos, o Ceará venceu o Cruzeiro fora de casa, empata contra o líder, o Flamengo, então estava com um outro emocional e ainda assim o Palmeiras conseguiu tirar forças, mesmo saindo atrás, para virar e conseguir um resultado que era obrigatório, precisava vencer para virar a página do Clássico. Agora, analisando o jogo, o Palmeiras está devendo algum tempo, não é de agora. Se a gente pegar desde a volta do Mundial... O Palmeiras fez jogos em que o desempenho foi muito questionável, é algo a se trabalhar, mas internamente não compensa para o Abel entrar por um caminho de certa forma, esticar a corda desse conflito com a torcida, porque é algo pontual, não é... Por que ele esticou? Não, porque ele diz ali até, no Dia dos Pais, eu estou muito chateado com a manifestação que eu tive no estádio contra mim. As filhas não entenderam. E assim, vamos combinar. Mas é o direito dele, o cara se sentiu mal. Qualquer um se sente mal sendo xingado como ele foi, ou não? Mas o ponto, Abel, é generalizar como se fosse um sentimento de unidade da torcida do Palmeiras contra o técnico. E não existe isso. Há uma ala da torcida que é mais radical,
A ala, inclusive, de torcida organizada que é rompida com a lei e manifesta-se politicamente, não é movida por sentimento de clube ou de futebol. Ali o torcedor está olhando o seu lado. E alguns torcedores palmeirenses que ali são esses caras que sempre existem, mas cornetas mas no calor da hora, né? E ontem, a manifestação no estádio, quando começam a xingar o Abel, quando começam a xingar a diretoria, a maior parte do estádio abafou, porque não é o sentimento de todo palmeirense. E o Abel precisa ter essa grandeza de reconhecer isso. É muito injusto. Basta ele conversar com a Leila. Será que a Leila não fala isso pra ele? Exato. E assim, é muito injusto xingar o Abel. Mas também é injusto que o Abel generalize as manifestações e os protestos como toda a torcida palmeirense. Eu até vejo que o palmeirense mais lúcido, e existem muitos palmeirenses lúcidos, ainda estão com o Abel, ainda defendem um trabalho, tem questionamentos à diretoria, normais, pelas contratações, algumas que chegaram não renderam, outras que o torcedor esperava, mas analisando o trabalho da comissão técnica, o Abel ainda tem muito respaldo, e o respaldo principal, que é o da diretoria. Enquanto ele tiver esse respaldo, não dar muita bola para isso. Eu sei que o treinador fica chateado com todo o serviço que ele já prestou, mas é o futebol, e é o Palmeiras eliminado para o maior rival, e depois de perder o título paulista. Isso tem um peso para o torcedor. Natural que o cara de cabeça cheia vá se manifestar dessa forma e até exagerar no protesto. Mas o Abel não pode se deixar enganar e alimentar um sentimento de que, não, agora a torcida não me quer mais, agora eu vou me manifestar sobre uma suposta ingratidão do torcedor. Eu não vejo que isso aconteça de uma maneira uniforme na torcida do Palmeiras. É uma manifestação isolada e boa parte dela política. Mas assim, boa parte, mas não totalmente política. Há muitos torcedores que não são ligados necessariamente à Mancha Verde, que estão insatisfeitos com o Abel. Há um desgaste natural. Talvez não xingariam, que estão satisfeitos e criticam. Talvez não, mas que acabam xingando. Teve um conhecido meu que falou assim, eu xinguei, mas com responsabilidade. Falou isso pra mim, xinguei, mas com responsabilidade. Cada um. Pode. Mas olha o Nicolete aqui. Completa aí rapidinho, completa aí. Não, eu acho que há um desgaste dos dois lados. Acho que ele está cansado. E é natural, são 5 anos já, né, praticamente. Acho que ele está sentindo dificuldade de tirar futebol do time e ele está dando sinais de que... Já falou, não, só vou renovar se tiver uma cláusula em não ganhando um título, eu saio. Ele também, acho que valoriza demais às vezes, né? Faz um pouquinho de joguinho, aquele joguinho assim, vou embora, hein? Se me xingarem, eu vou embora. Sabe aquela coisa, eu acho que faz doce demais em alguns momentos. Amigo Vinícius Nicolete conosco para trazer informações do Verdão. Bom dia, Nicolete. Fala, Bel, bom dia para você, bom dia a todos os companheiros. Hoje nosso boletim aqui em frente à delegacia Aldreide, é a delegacia de repressão aos atos de intolerância esportiva. Isso porque os advogados do Palmeiras estarão nesta segunda-feira por aqui para registrar o boletim de ocorrência do atentado que o clube sofreu na madrugada de domingo, antes do jogo contra o Ceará, em frente à academia de futebol. Os jogadores estavam dormindo e bombas e rojões foram atirados por vândalos. O Palmeiras tratou o episódio como ato terrorista e divulgou nota dizendo que vai até as últimas consequências para punir os agressores e não vai se intimidar diante de atos criminosos. Os advogados do Palmeiras também vão trazer aqui as imagens de segurança da academia de futebol e a gente conversando com o delegado Rodrigo Correia, a Polícia Civil também vai atrás dessas imagens das vias públicas, dos prédios vizinhos, para tentar identificar esses torcedores que atiraram essas bombas com capuz, mas eles foram de carro, moto, então é a tentativa de identificar esse carro, essa moto e também os torcedores, realizar o trajeto que eles fizeram até a academia de futebol, tudo na tentativa de punir esses agressores. Nesse clima, Palmeiras entrou em campo, vocês já falaram aí, um clima bastante pesado do jogo contra o Ceará, depois da eliminação na Copa do Brasil para o maior rival e também protestos da torcida. Mais uma vez a torcida organizada protestou antes do jogo, estava xingando os jogadores, mas aí uma situação interessante porque o torcedor comum vaiou essa atitude da torcida organizada. Houve ali um conflito, a gente ouviu muitos torcedores ontem, antes do jogo, sobre essa situação, Abel Ferreira fica ou vai embora, já deu, tem o desgaste, e no torcedor comum, Abel, a gente viu ali 80% de apoio ao técnico Abel Ferreira e 20%
dizendo que realmente o ciclo do treinador já acabou. Então a torcida está dividida, mas ainda muito favorável à permanência do técnico Abel Ferreira. Nesse clima o Palmeiras conseguiu essa vitória, uma vitória que alivia o ambiente, jogou muito mal o primeiro tempo, a gente vê que toda essa situação realmente se reflete no campo, os jogadores entraram pressionados. O Palmeiras fez quase nada no primeiro tempo e depois, com uma mudança estratégica no segundo, conseguiu essa virada, porque o Flaco Lopes entrou ao lado do Vitor Roque, 2 centroavantes, ele mudou um pouquinho o esquema de jogo e o Palmeiras conseguiu deslanchar, conseguiu a virada, depois de um pênalti aí polêmico, como vocês destacaram, conseguiu um gol que também foi iniciado pelo Flaco Lopes, ele abriu na direita e o cruzamento veio do Maurício para o segundo gol do Flaco Lopes, depois também teve o lance polêmico do gol impedido do Ceará, mas é fato que o Palmeiras conseguiu essa vitória e vai ter tranquilidade, pelo menos para trabalhar essa semana. O Palmeiras vai fazer 2 treinos na academia de futebol, nessa segunda-feira, aquele treino regenerativo, depois treina na terça-feira e já viaja para Lima, porque quinta-feira tem o confronto da Libertadores, primeiro jogo de oitavas de final contra o Universitário. Vai fazer um treinamento ainda na quarta-feira em Lima. Palmeiras que essa semana também está fechando mais um reforço para a temporada. É o 10º reforço do Palmeiras nesse ano de 2025, o goleiro Carlos Miguel do Nottingham Forest da Inglaterra, que era goleiro do Corinthians. O Palmeiras vai investir cerca de 6 a 7 milhões de euros na contratação desse goleiro, mas por enquanto está discutindo os salários, premiação, enfim, todos os detalhes nessa semana, mas ele ainda deve ser apresentado nessa semana. Então, esse é o clima por aqui. Os advogados estarão na delegacia, no Drade, e o time tenta superar essa crise e essa forte pressão dos torcedores organizados para ter tranquilidade no restante da temporada, principalmente nesse próximo jogo contra o Universitário pela Libertadores. Abel. Legal, muito obrigado, Vinícius Nicoletti. Bom dia, bom trabalho, boa semana para você. Só para completar esse assunto, porque a gente já vai falar de Vasco e Atlético Mineiro, essa contratação aí que está para ser concretizada do Carlos Miguel tem tudo para ser uma das mais polêmicas aí dos últimos tempos, pela maneira como ele saiu do Corinthians. Muitos torcedores do Corinthians ficaram bravos, né? Porque ele aceitou a proposta, foi jogar na Inglaterra no momento que estava crescendo, estava bem no Corinthians e tal. E agora ele volta simplesmente para o Palmeiras. Então, isso aí vai dar o que falar, mas o fato é que é muito bom goleiro, jogou pouco na Inglaterra e quem sabe aí tem espaço no Palmeiras, que ainda tem o Everton, que é muito bom goleiro, mas tem contrato, se não estou enganado, até o final de 2026. Teve um problema, né, o Carlos Miguel, quando ele chegou lá, tem um goleiraço jogando no Nottingham Forest, que é o Mats Sels, goleiro belga, que ganhou nada menos do que a luva de ouro na última Premier League, como o goleiro com o maior número de jogos sem sofrer gols. Aí fica difícil do cara jogar, Carlos Miguel ter oportunidade. Como é que vai jogar com um cara desse na frente? É o Carlos Miguel, corintiano, esqueci de falar do Carlos Miguel, é verdade. E aí, tá vindo mesmo, né? Não, desculpa, Arnaldo, só para falar, o Carlos Miguel, Palmeiras começou essa conversa no meio da semana passada, já chegou num acordo, tem acordo com o Nottingham e com o próprio Carlos Miguel, e vai oficializar aí nessa semana a contratação do goleiro. Eu acho que é uma boa contratação, um goleiro de 26 anos que saiu bem tecnicamente do Corinthians, né? Mal no aspecto de ambiente. Estava encostado lá no Nottingham e aí o time avisou que já não ia contar com ele. Eu acho que é uma boa preparação para o futuro, visando que o Lomba sai no final do ano. E aí o Palmeiras fica com o Everton, Carlos Miguel e mais algum goleiro da base, precisa ver quem vai ficar lá. Mas é uma boa preparação. O Palmeiras que insiste, né? Que é um bom sinal de planejamento. Já está fazendo isso agora com o Kelvin, já sabendo que o Marcos Rocha vai sair. Tinha feito isso com o Evangelista, sabendo que o Rios ia sair. Eu acho que é um bom sinal de planejamento da diretoria do Palmeiras. Gostei da contratação do Carlos Miguel. E aí, Arnaldo? Agora, se levar esse rapaz para jogar em Itaquera, será provocação. Podia fazer a estreia. Palmeiras é quarta rodada, eu acho, do segundo turno. Podia ser a estreia lá em Itaquera, hein, Juca? O que você acha? Vai tomar um frango. O Palmeiras já tem 2 grandes goleiros. O Everton e Lomba. Traz o Carlos Miguel. Tá pensando no futuro? Claro, idade, certeza. Mas vai brigar pela titularidade. Ele é muito bom goleiro. Vai brigar pela titularidade. 26 anos. Principalmente pelo momento do Everton. Eu acho o Everton um goleiraço. Mas vive um momento de altos e baixos. Não tem aquela regularidade que o fez realmente ser um dos maiores goleiros que tem. E que é natural a transição, né?
E chacoalha a estrutura. Completamente natural, pô. Não é nada contra o Everton. Não, e é bom essa competitividade. Pô, por exemplo, eu achei que contra o Corinthians ele pegou muito o Everton. Pegou inclusive um pênalti do Corinthians na Neoquímica, né? Eu acho que não passa por ele a eliminação. Mas eu acho que chacoalha a estrutura, principalmente, porque tá vindo um goleiro que vem, né, com peso já, vem de fora. E o Palmeiras tá há muito tempo com os mesmos goleiros ali. Parece que tá tudo legal, sabe? Parece que tá tudo legal. Quando vem um goleiro novo, daqui a pouco... Por exemplo, o Lomba não é uma ameaça ao Everton. Agora tem competitividade. Mas o Lomba também não tem ameaça. Perfeito. Então acho que vai mexer uma estrutura. Vai chegar um goleiro que vai brigar. E foi quando o Palmeiras tinha, na minha época do Palmeiras, tinha Jailson e o nosso querido Fernando Praz. E chegou o Everton. Mexeu com a estrutura geral. Agora não sabia quem era o primeiro, não sabia quem era o segundo, não sabia quem era o terceiro, todo mundo treinando pra caramba, competitividade a 1000. Natural, isso vai acontecer, natural, super natural. E tem também, eu acho que também tem um sinal. O Palmeiras tem contratado os substitutos dos seus jogadores antes de perder os jogadores. O Facundo chegou antes do Estevão sair, mas ele já era o substituto do Estevão. Já chegou? Eu acho que ele não tá jogando mal ainda. O Evangelista chegou antes do Richard Hill sair. Então, é um método do Palmeiras buscar. Não estou dizendo que o Everton vai sair, mas o Lomba talvez deixe o clube daqui a pouco tempo, num curto prazo, e aí os dois vão ter uma disputa direta ali. E na sequência saiu o Mike. Giai com Marcos Rocha e Mike. Mas a pergunta é, você acha... Demorou jogar e agora ele tá bem, o Giai. Ele demorou a se adaptar. Porque a gente falava há pouco de projeto. E assim, o Palmeiras, cara, você pode criticar o que quiser, mas tem uma lógica da Bruno Fux é um zagueiro. Não, eles são muito inteligentes. Perfeito. Agora a pergunta é, ele vai sair lá da Inglaterra para voltar pro país para ser reserva? Cara, claro que não. Mas lá ele nem jogou praticamente. Mas tudo bem, mas tá na Inglaterra, muito mais fácil continuar por lá, com certeza, pro grande goleiro que ele ele vai ter oportunidade lá. Ele tá vindo para cá porque, assim, não tenho dúvida alguma de que alguém do clube deve ter ligado para ele, não sei se o Abel ligou para ele, se o diretor, se a presidente ligou para ele, e falou, olha, você vai vir para cá e se você estiver bem, você vai jogar, pô. Não tenha dúvida disso. Vai ter competição dentro do elenco. Provavelmente ele é um goleiro que não tem 40 jogos na carreira, tá? Num time principal. Assim, a gente está falando de talento e potencial. Isso ele já deixou claro que ele tem. Potencial. Para se consolidar como um grande goleiro, aí ele vai precisar ainda dar alguns passos que outros já deram. E tem um outro detalhe que é importante falar em relação ao Carlos Miguel, a forma que ele saiu dos clubes que ele jogou. Ele não saiu dos clubes que ele jogou de forma amigável. Sempre saiu com algum asterisco, sempre saiu com algum problema. Eu acho que essa é uma grande defesa para ele no Palmeiras. Ele saiu com a torcida do Corinthians pistola. Ele não criou, é um ponto positivo porque ele não criou uma identidade. Vínculo, né? Ele não criou um queria vínculo. Criar um laço ele não conseguiu criar. Isso aí é um ponto positivo para ele. Verdade. Nesse cenário dessa possível vinda dele pro Palmeiras. Rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe para vocês, falando muito sobre, primeiro, a grande vitória de virada. A gente sabe que o primeiro tempo não foi legal do Palmeiras. Ficou devendo, mas toda a mídia vem falando sobre a pressão que o time vem vivendo após a eliminação, né? Teve a situação lá de vandalismo na academia, que eu não vou nem entrar nesse assunto, que sinceramente eu não vou dar ibope para essa situação. Mas o jogo não vinha bem o primeiro tempo, o segundo tempo melhorou muito as duas equipes, né? E eu vi muita gente falando sobre o jogo, que o Palmeiras não jogou bem, não estava jogando bem. Mas olha só, gente. Cara, a gente não pode esquecer que tem um time do outro lado. E o Ceará tem feito bons resultados fora de casa, cara. Você vê que o Ceará venceu o Cruzeiro, que é o atual vice, né, na tabela. É o segundo colocado do brasileiro. Tirou pontos do Flamengo. E o Palmeiras conseguiu a vitória. Mais uma, né? Ganhou na Copa do Brasil dele e agora venceu de novo no Brasileirão. Então é claro que a gente quer o Palmeiras jogando muito, sim. Só que a gente também não pode esquecer que tem um time do outro lado. Então às vezes não é só a falha que o Palmeiras está tendo, mas tem outro time que tem efetividade também, às vezes, em marcar. E aí, rapaziada, vamos falar um pouquinho sobre o Carlos Miguel, né, cara? Para mim, uma ótima contratação. Como o Eugênio Leal falou muito bem, ele estava sendo reserva de um cara que é excepcional, ganhou luva de ouro lá, né? O Eugênio comentou aí, né? Então, assim, ele chega, para mim,
brigar pela titularidade, assim como o Felipe Melo falou. Ele chega sim para brigar pela titularidade. Então pode ser que o Lomba vá embora agora no final do ano, né? Então eu acho que o Carlos Miguel chega para ser titular e o Everton vai para reserva. Então eu quero saber de você, cara, que assistiu o vídeo aí até o final. Qual é a sua opinião sobre tudo que foi falado? O que você concorda, o que você discorda? Deixa aí nos comentários. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva. Ative o sininho para você não perder nenhuma novidade aqui do seu Verdão Notícias. E deixe o seu like, que ajuda demais esse vídeo chegar para muito mais palmeirense. Se você puder depois hypar esse vídeo, ajuda demais o meu trabalho. Fica aqui o dia inteiro procurando notícias, informações para trazer em primeira mão aqui no seu Verdão Notícias. Valeu, rapaziada. Um grande abraço.